Eu queria que vocês abrissem aqui suas Bíblias, tá bom? Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. E aí o título da mensagem, o Gabriel já adiantou para vocês, como é que é aqui? Os três notáveis do Novo Testamento. Pedro, Paulo e João. Aí, já acharam em Mateus 7? Eu vou lendo, vocês vão acompanhando, tá bom? Não julgueis, o título desse capítulo é O juízo temerário é proibido. Alguém sabe o que é temerário? Alguém se arrisca? Hã? Meio termo? Não. Temerário é precipitado, infundado. Então, o juízo infundado ou o juízo precipitado é proibido. Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, argueiro é tronco, tá? No olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou o tronco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para poder tirar o argueiro ou o tronco do olho do teu irmão. Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com os três notáveis? Pedro, Paulo e João. Aí a gente vai ver. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender desse trecho aqui é que a gente tem um conceito na nossa cabeça, é o seguinte: eu não posso julgar. Não posso julgar não. Poxa, eu não conheço a vida da pessoa. Ou então quando alguém começa a te criticar, você está me julgando, meu irmão? Não me julga não. E olha só o título dessa porção da palavra: o juízo precipitado é proibido. Se a gente fosse fazer uma interpretação, se aqui fosse uma prova, quem for fazer vestibular aqui da UNB ou fazer concurso público pelo SESC, tem muitas questões de certo e errado. E aí vamos formular uma questão de certo e errado aqui, e aí vocês vão dizer se está certo ou errado. Olha só, o juízo precipitado é proibido. Certo ou errado? Certo, que é a interpretação aqui. E aí se eu falar assim, o juízo prudente é permitido. Errado. Não, peraí. Não, pensa direito. O julgamento prudente, ou o juízo prudente, é permitido. Certo. Esse é a prova Se você um acerta, anula errado. Se tu errar, tu perde um ponto. É isso mesmo. Essa é a interpretação direta desse versículo. Por um lado, se você julgar precipitadamente, está errado. Mas se você julgar prudentemente, está certo. Então quer dizer que eu posso julgar? Você deve julgar. E a verdade é que todos nós julgamos. Sabe o que o dicionário fala sobre julgamento? Parecer. Opinião. Vem dizer que você não tem opinião sobre tudo que te aparece na frente. Claro que a gente tem. E aqui a advertência que o Senhor dá aqui é o seguinte: olha, e aí ele dá um exemplo aqui. Você não pode ser hipócrita. Como é que você vai fazer um tipo de julgamento sem antes você se avaliar? Você tem que olhar primeiro se você está errado naquele quesito. Mas você precisa ter julgamento e opinião. Mas onde é que tem isso? Paulo fala isso pra gente. Olha, vocês não vão julgar os anjos? Como é que vocês não julgam essas pequenas causas? Ou mais ainda, ele diz assim, Paulo: o homem espiritual, quem lembra desse trecho? O homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É o homem espiritual. E na sequência, ele fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. O que significa? Autor. Quem estava na conferência de jovens? O irmão Esdras compartilhou com a gente, quem se lembra, ele falou assim, que no início, na criação, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e existia a árvore da vida. O desejo de Deus é que o homem escolhesse a árvore da vida. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, o negócio
o mundo está tão degradado que nem a linha do certo e errado se tem mais. As pessoas perderam a referência do que é o certo e o errado. Então, nós precisamos de uma referência. Nós precisamos de uma referência. E aí é onde é que entra a mente de Cristo. Quem aqui, quando tem uma dúvida, fala assim: rapaz, eu preciso ver o que a Bíblia fala sobre isso? Amém. Ou será que a gente vai pesquisar na internet? A gente vai ver o que o Whindersson Nunes está falando sobre isso. Ou outros youtubers por aí. Da onde é que saem as nossas opiniões? Da onde é que saem os nossos pareceres? Como é que a gente faz o nosso julgamento? É baseado no que você acha? Ou é baseado na palavra? Nosso julgamento e os nossos pareceres precisam estar de acordo com a palavra. Amém. Amém? Amém. E aí, por que eu estou falando isso? Aprendizado. Amém. Anotem isso. Aprendizado. O que nós precisamos olhar para os notáveis do Novo Testamento, nós precisamos olhar para a história deles e aprender. E não só para a história deles. Vocês precisam olhar para a história dos seus pais. Vocês precisam olhar para a história dos seus amigos. E sempre aprender. Sempre com o coração de aprender. Beleza? Então o que acontece? Esses três aqui, eles são responsáveis praticamente por quase todo o Novo Testamento. A gente poderia aqui falar acerca do ministério de cada um deles, a experiência que cada um teve, que cada um deles tiveram com o Senhor. A gente poderia falar um monte de coisa deles. A gente poderia pegar simplesmente a linha teológica de cada um deles e desfrutar. Olha só que desafio grande. Nós temos praticamente o Novo Testamento todo para poder falar agora de manhã. É muita coisa. Então, nessa semana, elaborando nessa palavra, o Senhor me deu o sentimento de pegar as experiências pessoais dele, dos três, para a gente poder aprender e aplicar pra gente. Beleza? Amém. Com quem que vocês querem começar? Vai João, né? Pedro. Paulo. Pedro. Então, porque ela, né? Eu ainda acho que é pro João. Levanta a mão, Paulo. Não, gente, quem que é Paulo? Tá vendo como é que era no grito que você tá? Agora vai pro João. O João. Ih, E o Pedro? Olha só! o outro ali que é os três, Cara, né? Que massa. então vamos começar. O cara tem que Começar pelos menores. Ó, vamos começar com Deus. Bom, Pedro. Se a gente fosse dar um apelido para Pedro, qual seria o apelido que a gente ia dar para Pedro? pedra. Pedrinho. Precipitado. Boa. Apressadinho. Pedrinho, não, Pedrinho nunca. Pedrinho nunca. Porque Pedrinho é bem carinhoso, né? Você entende aquele cara tranquilo e tal. É. Mas Pedrinho não. Já tá, Pedrão já tá. sim, Pedrão sim. Ele é bruto, ele era pescador. Bruto. E Pedro, ele era um pescador. E o chamamento dele era apóstolo. Ó, esses dois aqui, ó, João e Pedro, eles tiveram três fases assim, bem distintas. Uma com o Senhor, uma sem o Senhor, e a terceira fase eles já maduros desenvolvendo o ministério deles. Paulo foi diferente, porque Paulo ele não teve um relacionamento humano direto com o Senhor. O relacionamento que Paulo teve com o Senhor foi diretamente por meio do Espírito. Então, e aí, sim, aí os dois, né? João e Pedro. E aí, Pedro era um homem simples, iletrado, não tinha estudo. Bruto, um homem bruto, sabe aqueles homens brutos? Pedro. E assim como alguns outros discípulos, foi bem interessante. O Senhor chegou e falou assim: ei, você aí, você está pescando, né?
vem, vou fazer você pescador de homens. Aí ele, beleza, largou as coisas e foi embora. Então assim foi o chamamento de Pedro. Ele começou a seguir o Senhor. E aí, o trabalho do Senhor, o que tem de comum nessas histórias é que o Senhor primeiro trabalha na vida deles para depois utilizá-los de uma maneira mais completa. E aí Pedro, ele teve muitas experiências com o Senhor. E ele era muito doido, porque ele não estava nem aí, cara. Às vezes a gente, por exemplo, se você está aqui, ó, digamos que o Esdras e o Pedro Dong esteja aqui. E aí você esteja numa roda de comunhão. Você teria coragem de falar alguma coisa? Eu, se fosse eu, ia ficar só assim, tipo assim. Oi, meu amigo. Então, e de discordar? Coisas. Olha, irmão. Não é assim, não. Com todo respeito, você tá errado, irmão. Você tem que, ó. Tem que se humilhar um pouco mais, tá? Gente, eu não teria coragem de fazer isso. Mas Pedro teve. Pedro teve coragem de fazer isso, cara. O Senhor lá falando, uma das experiências, o Senhor falando, não, eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu tenho que cumprir toda a justiça e tal, e eu vou morrer e tal. Não, Senhor, Senhor, vem aqui. Aí, né, ele teve a delicadeza de chamar o Senhor no canto e falou assim, Senhor, para que tá feio. Não, você tem que ter compaixão de você e tal. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Arreda, Satanás. Ô, Satanás, vaza. Sai daqui, ô capiroto. Sai daqui. Outra vez estava lá o Senhor tentando cumprir toda a justiça e os caras foram tentar prender ele. E aí, Pedro? Não. Falou que é, meu irmão, bora, cai pra dentro. Esse é o pôr ele do cara lá. E aí, teve outra vez que o Senhor deu uma ordem direta pra Pedro. Falou assim, Pedro, tá vendo essa comida aqui, ó? Você tem que matar e comer. Não. Negativo. De jeito nenhum. Isso aqui é coisa comum, tá doido, rapaz? Pedro, mata e come. Não. Rapaz, você recebeu uma ordem direta do Senhor. Tu fala não? Você falou. Pedro fez isso. Em outra oportunidade, Pedro, meio enciumado, porque olha só que legal. Esse aqui pescava. Esse aqui consertava a rede. E eles eram brother. Então, possivelmente, esse aqui, Pedro e João, eles tinham até uma empresa de pescaria. Um pescava, a gente furava e João ia lá e remendava. E aí, eles andando juntos, ele e o Senhor, eles dois e o Senhor. Aí, numa dessas lá, e Pedro, João, eu já vou adiantar. Pedro era explosivo, pra frente, precipitado, falava pelos cotovelos, tomava na cara, permanecia. E João não. João, ele era adepto da filosofia do deboísmo. Então quer dizer que eu sou Ele fazia por tudo para evitar uma confusão. E João, lá, acompanhando o Senhor, e Pedro toda hora tomando na cara. E aí acompanhava e Pedro tomava na cara. E João só... não, já era sem graça. João era sem graça, mas João só telando, só olhando e tal. Aí eu acho que Pedro chegou assim, bicho, eu tô aqui, tô no gás aqui, aprendendo, dando minha cara a tapa, o Senhor me chamou de Satanás ainda agora. E o João, cara? O João, ninguém fala nada com o João, o Senhor não fala um A com ele. Senhor, tô aqui e tal, e esse aí? E esse aí? Aí o Senhor fala assim... Aí o Senhor falando, aí eu fico imaginando assim. O Senhor começa a falar, aí o óculos no preto começa a vir assim. O óculos no preto. E os discípulos falando assim, tipo assim. Irmão, não acredito. E o óculos vindo. E a musiquinha subindo. Tandavor! O Senhor fala assim, olha, se eu quiser que esse cara aqui fique até
O que te interessa? O que é da sua boa? O que interessa a você? Cuida da sua vida, Pedro. Quanto a você, você precisa me seguir. Então esse era Pedro. Pedro era top. Esse era Pedro. Ele não pensava nas coisas que ele falava. E ele tomava muito na cara. Muito, mas muito mesmo. E o Senhor sempre não deixava de falar. Outra vez, muito louco também, conversando com o Senhor falou assim pra ele: ó, tá aí tirando onda, achando que é, né, um dos mais tops aí dos discípulos e tal, mas você vai me negar. Ele, ei, rapaz, sou eu, El Pedrão. É claro que eu não vou te negar, é claro que eu não vou te negar. E adivinha o que aconteceu? Ele negou o Senhor. Cara, eu fico imaginando assim, na hora que Galo cantando e ele tipo, ai. Mas, por outro lado também, nós precisamos perceber a insistência do Senhor na vida de Pedro. Amém. Eu imagino que chegou uma hora, porque Pedro estava acompanhando o tempo todo, ainda que apanhasse e tal, mas chegou uma hora que Pedro, ele ficou abatido. Depois que ele negou o Senhor, ele fala assim, cara, eu cheguei no meu limite, assim, o Senhor pode ter, né, me batido, pode ter me chamado de Satanás, mas negar o Senhor é a gota. E aí ele deu aquela afastada. E aí, tempos depois, o Senhor, depois que ressuscita, o Senhor fala assim, ó, chama os discípulos. E a Pedro. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente precisa tirar algumas lições disso. Não importa quantas vezes você tem errado, o Senhor sempre vai lembrar de você. Amém. Ele sempre vai chamar você pelo seu nome. Amém. Irmãos, isso é muito confortante para nós, reconforta o nosso coração. Porque eu sei que João era aquele cara, sabe, que não falava nada, era mais santinho, o pastorzinho da igreja, tal, molequinho que nunca fez nada. Muito bom. Mas tanto para João, que seguiu esse caminho, quanto para Pedro, que errou bastante, o Senhor utilizou todos os dois. No entanto, e a gente vai ver também com a experiência de Paulo, a gente precisa ter um coração de arrependimento. Beleza? Segunda lição. Pedro não era fresco. Na conferência, numa das mensagens que teve no centro de convivência, que era para os mais novos, eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi uma mensagem ministrada pelo Vinícius, lá de Sobradinho. E um dos encargos era mais ou menos esse. E isso aconteceu com Pedro. Eu pergunto para você, se um irmão responsável te chamasse de Satanás, como é que você ia reagir? No mínimo você ia ficar de segunda com ele. Então você ia tipo assim, oxe, meu irmão, eu ficar muito cheio. Aí na hora que ele te chamasse para servir, ô irmão, você já ia começar a dar gelo. No mínimo você ia fazer isso. Pedro, e olha que Pedro era bruto. Era bruto. Mas Pedro não era fresco. Não tinha alminha nesse sentido, tipo assim, ai, falou assim comigo. E não tinha isso, irmãos. Ele foi repreendido até por Paulo, não foi nem pelo Senhor. Porque pelo Senhor você fala assim, não, é Deus, né, cara? Então tem que segurar a onda. Mas Paulo chegou pra ele e resistiu ele face a face. Falou assim, ô Pedro, meu irmão, eu sei que você andou com o Senhor. E eu acho que assim, ó, Pedro e João, eles tinham uma moral muito grande. Porque eles eram discípulos diretos do Senhor. Aí Paulo chega, já quer sentar na janela, né? Não conheceu o Senhor ali ao vivo e a cor, já chegou em Pedro e falou assim, Pedro, meu irmão, é o seguinte, cara, você que é judeu aí, brother, você fica sentando com os caras e fica nessa aí com os gentios, na hora que chega o judeu, tu sai fora. Se liga, cara, tu tem que ser verdadeiro. O Senhor não chamou pra poder pregar aqui pros gentios e tal, e chega lá, você fica de onda com os judeus, tipo assim, ó, você aqui da galera do judeu aqui, ó, esses gentios aí, ó, conheço não.
Oh, isso é falsidade. Isso aqui seria um diálogo que eu teria com Pedro, porque eu sou tranquilo. Mas Paulo não era não. Paulo era muito bem. Cortava reto com um cara que andou com o próprio Jesus. Repreendeu Pedro. E Pedro depois falou assim, ó, uma das cartas dele. Ó, a gente precisa aprender com Paulo. As cartas. Entende? Então, uma das lições que nós precisamos aprender com Pedro era essa, que ele aceitava ser corrigido. Será que a gente aceita a correção? Ou porque você pode ser dos mais verdadeiros. Se você tem um pouco mais de liberdade com quem está te corrigindo, você fala, não, irmão, não concordo não, porque fulano de tal. Normalmente a gente é assim, a gente quer achar alguma desculpa para as nossas ações, ainda que a gente esteja errado. Se ele chega e desce a lenha no irmão dele, a mãe dele vai corrigir e fala assim, meu filho, por que você bateu? Porque ele me provocou? Porque ele fez isso? Ah, não, então tá certo. Se ele te provocou, você tem todo o direito de sentar a bolacha na cara do seu irmão. Normalmente a gente consegue achar uma justificativa. Essa é a maneira atual de nós fugirmos da correção. A nossa justiça. Eu fiz isso por conta disso. Mas quantos de nós, quando aparece uma situação, fala assim, Senhor, me perdoa porque eu errei. Me corrigi nisso aqui. E aceita a repreensão. Essa é uma grande lição que Pedro deixou pra gente. O que mais? Pedro tem muita coisa. Pedro era muito precipitado, falava muito. Mas ele teve uma experiência do queimar do Espírito, o fogo do Espírito. E aí o resultado, irmãos, é que Pedro, já nas suas 2 cartas, jamais lá pro finalzinho da Bíblia, era um homem totalmente diferente. Um cara tranquilo, que já tinha sido aperfeiçoado, amoroso, que já recomendava outros irmãos e principalmente ele não era precipitado. Pedro, legal, né? Uhum. E o próximo? João. Fala uma coisa aqui. Essa semana eu vi alguns esboços, algumas mensagens de vocês que tiveram durante essa semana. Puxando na memória que a gente teve sobre relacionamentos, sobre comportagem. Saíram para comportagem? Sim. Preguiça. Sono. Qual é o contrário de preguiça? Proativo. Diligência. Boa. Isso mesmo. O que mais que a gente tem? Levantar cedo. Esse foi agora, amanhã. 4h20. Nossa, Senhor Jesus. Que horas que vocês levantaram aqui a média durante a semana? 6 horas. 6 horas. O que mais que tivemos essa semana? Davi, Ruth, Esther, Samuel e Davi. Namoro, casamento, sexo. Foi o irmão Daniel, né? Namoro, casamento e sexo. Só lembra dessa, né? Droga. Lembra das drogas, né? Nossa, Senhor Jesus. Davi e as mulheres. Ruth, Esther. Daniel, Samuel. Ai, Daniel. Beleza. Então, os irmãos que vieram aqui, o irmão Daniel, o irmão Alex, quem mais? Adriano. O Adriano, o Arelano, O César. O Diego. Arelano. Alex. Gabriel falou sobre o quê? O Marcos Taqueude. Obviamente, né? Se a gente fosse... O Jairo foi top. Se a gente ele falou sobre drogas, né? Aí, ó. Essas coisas. O Adriano falou sobre a presença. Se a gente fosse dar um apelido pro Gabriel, qual seria? Pai. Serão, né? Serão, né? Ó, cara fechada. Serão. Se a gente fosse dar um apelido pra João, Pudim. Ah, teve o Lucas também. Luquinha.
Lesmão, de boa, sonso. Tranquilo. Só que eu vou falar uma coisa pra você, ó. Já era interessante, porque apesar dessa parte, o Senhor chamou ele, sabe de quê? Filho do Filho do trovão. Ou seja, possivelmente ele é aquele cara que era calminho, mas quando o negócio o lado apertava, bom. Mandou descer pro céu e matar. tipo isso, né? Teve um pai de lá que mandou descer. Então olha só, João, vamos falar de João agora. Um pouco da história dele, rápido da história dele. 3 momentos bem distintos na vida de João. Primeiro, o Senhor chamou ele. E aí teve as experiências, né? Muito possivelmente, quase todas as experiências ele estava junto com o Pedro. Pedro fazendo as paradas e João. Observando. É isso aí, Pedro. Vai lá na frente, vai lá, dá as caras que eu só fico aqui de boa. Então teve esse momento com o Senhor, com os discípulos. Teve um momento que foi uma experiência dele e o próprio Espírito, né? O Senhor já tinha cumprido o ministério terrenal dele, o Senhor já tinha morrido, ressuscitado, ascendido. E aí a gente sabe que tem a experiência dele em Patmos, né? Ele ficou preso, isolado, ilhado, durante 20 anos. E ao que consta, nesses 20 anos o Senhor aproveitou para poder amadurecer João. E aí depois dessa fase, João, já mais maduro, um coroa maduro, ele foi para onde? Para Éfeso. E lá ele pôde ajudar a igreja a se normalizar. E ele, olha só que legal, uma das primeiras características, né? Ele, rapaz, imagina você que Deus aparece para você e te revela Apocalipse. Eu fico imaginando assim, ele naquele tempo, ele tentando transcrever isso em palavras, que é o livro de Apocalipse, e tendo coisas que ele vê ali, cara, eu não sei nem descrever isso aqui, porque ele tinha a visão do futuro. Imagina se daqui 50 anos existisse uma máquina que, sei lá, você pudesse voar. Você saberia o nome dessa máquina? Sei lá, nunca existiu. João também. Com certeza ele viu muita coisa que ele não tinha nem consciência do que era. Tamanha era a dificuldade dele descrever as revelações que Deus tinha dado para ele. Mas mesmo assim, quando ele foi para Éfeso, ele poderia falar assim, galera, é o seguinte, Deus apareceu para mim e eu sei do futuro. Sou profeta. Vocês têm que escutar a mim. Ele não fez isso. Ele pegou as cartas que Paulo já tinha escrito para as igrejas e foi ajudar os irmãos a praticar aquela palavra. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é ser humilde. Reconhecer a situação, reconhecer a necessidade dos irmãos e não tentar, você que está ajudando, se promover em cima disso. Ele poderia ter se promovido. Amigo, andou com Jesus, chamado direto, recebeu a revelação direta do Senhor do Apocalipse. Mas ele era humilde. E aí, então são essas 3 fases distintas. Andou com o Senhor, foi chamado pelo Senhor, era remendador, consertava redes, João. E aí teve o tempo que ele andou, teve a experiência, principalmente ali em Patmos, a experiência com o Espírito, e depois ajudando a igreja em Éfeso. Muito provavelmente, de acordo com os historiadores, João morreu tranquilo. Morreu mais de 90 anos em Éfeso. Morte morrida. Morte morrida. Ajudando a igreja. Amém. Características de João na experiência dele. Ele, primeiro, humildade. Segundo, ele não dava a cara a tapa como Pedro. Ele ficava observando tudo que Pedro ia fazendo, o que os outros discípulos iam fazendo, e ele retirava os aprendizados para eles. Talvez essa seja a principal característica do nosso irmão João. Ele aprendia com o erro dos outros. Talvez essa seja a
maior sacada de João e a principal característica dele. Então, tem jovem que fala assim pra mim, até adulto já falou isso pra mim. Assim, Diego, a gente precisa aprender com os erros dos outros, é verdade. Isso aí. Mas tem coisa na vida que a gente precisa errar pra aprender. E aí? O que vocês acham dessa sabedoria popular? Tô errado. Eu acho. Será que a gente tem que errar? Algumas coisas a gente tem que errar mesmo? A gente precisa errar? Você pode ver isso. Precisa errar, que a gente erra. Boa. Teve uma irmã uma vez que falou assim pra mim. Ela tava tendo comunhão com o irmão. E aí eu falei assim, ó, você pode estar cometendo um erro. Conta disso, tal. Aí ela falou isso pra mim. Mas existem erros que nós precisamos cometer. Beleza, ela casou com o irmão. Tá bom. E tá bem, graças ao Senhor, tá servindo, maravilha. Mas nessa situação, tá certo isso? Claro que não. Loucura. Tem coisa que você não precisa errar para você poder aprender. É só você dar um passo para trás e começar a observar algumas experiências que tem ao seu redor. Só isso. E deixar seu coração de lado, tá? Você tem que, como a gente leu em Mateus 7, fazer o julgamento baseado na palavra, baseado nos princípios que o Senhor deixou pra gente. E na comunhão com aqueles de direito. Como assim? Tu abre a tua vida para qualquer um? Não. Qualquer pessoa começa a conversar com você, ó, rapaz, chega aí, deixa eu te falar, rapaz, estou com essa dificuldade aqui, assim. O cara acha que o cara vai ficar olhando assim, vai pensar assim. Que louco, velho. Conheci o cara agora e já tá me contando todos os problemas da vida dele. Não. Então você precisa buscar irmãos que vocês confiam para poder serem ajudados. É assim que a gente toma a decisão. E aí, nós não precisamos errar para poder aprender. A gente pode olhar para a experiência dos outros. Nossa, isso pode parecer um clichê pra gente, um jargão, mas a gente falha muito nisso. A gente falha muito nisso. E aí, como o irmão falou aqui, ó, não é que a gente quer errar, a gente vai errar. Deixa eu falar pra vocês, vocês vão errar. Eu sei que a gente quer ir certinho, mas a gente vai errar. Fica tranquilo, ó, vocês vão errar. Muito, vocês vão errar muito. Muito. O que não pode acontecer é deixar de aprender. E isso é o que mais acontece. A gente deixa de aprender. E isso é meu... Desculpa, tá? Mas isso é meu burrice. Nossa. Porque a gente é muito obstinado. A gente quer muitas nossas coisas. Então, vocês vão ter experiências ainda disso. A maioria de vocês aqui são muito novos. Talvez poucos passem aqui dos 20 anos. Que tem mais de 20 aqui, ou 20? Dalila tem mais de 20. Então, vai chegar uma época de vocês, meninas. Aí eu vou falar aqui pras meninas. Ah, tá separadinho, né? Meninos. Meninas. Tá pros ouvidos. Tá pros ouvidos. Vocês vão gostar tanto de alguém, vocês não vão escutar ninguém. Vocês vão gostar tanto de alguém que vocês não vão escutar pai, que vocês não vão escutar mãe. Não sejam tolinhas. Não sejam tolinhas. Tá bom? Não sejam tolinhas. Ó, pensa bem. Tem comunhão com o irmão. O que você acha aqui? Vai na palavra. Senhor, o Senhor precisa falar comigo aqui. Você sabia? Nem ia falar disso, mas você sabia que o Senhor falou pra mim quem era minha esposa lendo o livro de Ruth?
Vamos conversar. Falei o livro de Ruth. Mateus aqui começou. Não, cara, é Foi sério. sem jeito. Porque o Senhor, porque eu estava importunando o Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso de uma resposta. Isso trouxe na minha memória. A última mensagem no final de semana anterior, o irmão tinha falado: o Senhor responde às nossas preces, aos nossos pedidos, muitas vezes por meio da palavra. Aí eu falei: não fiz a leitura da Bíblia hoje. Vou fazer a leitura, 1h da manhã. Aí abri, aí o Senhor falou para mim. Tem um versículo no final que diz assim, ó: ela vale mais do que 7 filhos. E aí o Senhor falou para mim, da minha esposa, nesse versículo. Irmãos, quer segurança maior do que essa? Deus falando com quem você tem que se casar? Não sejam tolos. Essa é a minha experiência. Tem irmãos que foram acompanhados por meio da comunhão, extremamente felizes e abençoados na igreja. Amém. Não sejam tolinhas. Meninos, Posso dizer uma coisa? pode, mano, fica à vontade. Nossa, muito bem. Atende o que não está falando. Muitas vezes já me enganei também, né? Eu sou mais velha que vocês. E só entrei pelo cano. Sem Deus no meio, sem comunhão. A pessoa pensa que no início está tudo muito bonito, né? Tudo muito sonho, mas não é realidade. E às vezes a pessoa sai sofrida, sai com o coração ferido, arranhado. E pra quê? Poderia ter sido evitado. O que ele falou? Muitas vezes eu também achava que eu deveria ter para poder aprender, passar, né? Mas quantas coisas mágoas, coisas passam. Eu ficaria livre se eu tivesse Exato. só observado e não ter nada a Exatamente. E aí, uma dica de quem já viveu e já sofreu. um pouco mais, né, irmão? Disso, né? Então, o que a gente está falando? É proibido, gente. É proibido deixar de aprender. Não pode deixar de aprender. Você pode até errar, mas deixar de aprender nunca. Não cometa esse atraso na sua vida. Outra experiência minha. Deus falou qual a faculdade eu tinha que fazer. Isso aí eu precisava falar comigo. Isso aí eu Então eu fiz o vestibular. Eu sou formado em Direito. Aí eu fiz o vestibular em 2 faculdades. E aí as faculdades, fiz CEAP, fui para o Amazonas, graças ao Senhor, o melhor ano da minha vida, sem sombra de dúvidas, 2003, eu conheci o Senhor. Olha só, um paralelo rápido aqui. A vida de Onésimo era uma vida de paradoxo. O nome dele significava útil. Isso mesmo? E ele era inútil. Que grande contradição era a vida dele. Mas eu conheço um cara que tinha uma contradição maior. Eu fui fazer CEAP sem acreditar em Deus. Ó, que louco. Fui. Eu me lembro que uma vez eu fui, a gente indo para uma das lições do CEAP, a gente foi beber água, aí tinha 3 gordos no nosso CEAP. E aí, não sei porquê, eu tinha 18, 19 anos, e aí eu não sei porquê, a gente decidiu não chamar os gordos pelo nome, mas simplesmente de gordo. Então, tinha gordo e gordo. Então, se tivesse uma roda com 10 pessoas e falasse gordo, a gente ficava confuso, porque nós 3 tínhamos os mesmos nomes. E aí, a gente foi beber água e tal, aí eu tava assim, eu pensando comigo, né? Isso era, acho que era no primeiro módulo, aí eu bebendo água assim, aí eu pensei comigo assim, bem cedo antes da lição. Eu, cara, isso é loucura. Eu tô no Amazonas, eu sou do Distrito Federal, esse negócio de Deus, meu irmão, não existe. Isso é loucura, cara. O que eu tô fazendo aqui? Aí o gordo doido, né? Chegou, aí assim, bora gordo, vamos pra lição. Aí eu puxei ele assim, eu vou. Cara, Deus não existe. Aí, é lógico, né? Ele parou, ele deve ter pensado assim, esse gordo é louco. Base. O cara saiu do Distrito Federal para vir para o Amazonas para servir na aula, para poder pregar o evangelho sem acreditar em Deus.
Aí ele falou assim, não, cala a boca e vamos pra lição. Tipo assim, ele nem me deu ideia. Grande contradição. Por que foi o ano melhor pra mim? Porque 2 meses depois Deus apareceu pra mim. Amém. Irmãos, é maravilhoso você conhecer o Senhor. Desde então, tenho servido a igreja, os irmãos, graças a Deus, e tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Amém. Minha esposa, sou servidor público, graças a Deus. Nada disso me impediu, tá? Fazer CA, tem muita gente que fala assim, não, precisa de... Nada disso me impediu de fazer minha graduação, minha pós-graduação, meu concurso público. Se entreguem ao Senhor. Amém. E aí, e agora minha esposa também passou. Amém? Amém. Terminando a faculdade dela. Mas amém. E aí, o grande tópico é: não deixe de aprender. Não faça isso. Fiz vestibular em 2 faculdades, e as faculdades na época eu queria fazer na UDF, que era a das particulares aqui do DF, a que tinha mais aprovação no OAB, aqui no Distrito Federal, e era a mais antiga e a mais conceituada. Só que eu passei também numa lá no Gama, e elas são bem malas, assim, a administração das faculdades. Ela já pede, quando te dá o resultado, ó, você precisa fazer a matrícula, senão você vai perder. E aí eu ficava assim, cara, mas ainda não saiu o resultado da outra que eu quero e tal. Ah, eu vou ter que fazer nessa aqui mesmo, porque se eu não passar na outra? Beleza. Aí fiz nessa aqui, paguei a inscrição, fui 2 dias, incomodadíssimo, incomodado. Cara, não é isso aqui, não é pra poder fazer isso aqui. E aí saiu o resultado, aí eu passei na UDF. Ah, beleza. Mas eu preciso ir lá ver, eu preciso ver mensalidade, preciso ver uma coisa. E no meu coração, como eu já tinha feito matrícula e já estava indo pra aula, eu já tipo assim, é aqui mesmo. E já tava até, sabe quando você começa a se conformar com a coisa? Beleza, é no Gama, é mais perto e tal. E já tinham me falado que o curso de Direito quem faz é o aluno, então eu já estava plenamente conformado com a situação. Quando eu cheguei na minha faculdade, quando eu pisei os pés na faculdade, Deus falou no meu coração, é aqui que você tem que ficar. Irmãos, muito claro. Não é, sabe aquela coisa assim, um sentimento. Muitas coisas o Senhor coloca um sentimento para nós. Depois a gente vai ver ali em 1 João, que é a paz de Cristo, é a unção que nos ensina todas as coisas. Amém. Aconteceu aí. Então, e aí, meu amigo? Oh, você é unção? Não, o João ali, ó, ele é unção. Esse é o que tem que ensinar todo mundo. E aí o Senhor falou de maneira direta comigo. Então, vocês não precisam errar para poder aprender. Vocês podem aprender com unção. Vocês podem aprender com o erro dos outros. E se você errar? Você vai errar? Ou você vai errar. Não é que eu quero o mal de vocês, mas vocês vão errar. Vocês vão errar. Mas aprendam com o erro de vocês. Aprendam. Então João era esse. João era aquele que ele observava muito. E ele aprendia com o erro dos outros. E ele não dava na cara de ninguém. Eu fico imaginando o Pedro lá, jogando a responsabilidade para ele, junto com o Senhor. Senhor, estou aqui apanhando e tal. E João aqui, nada. O que ele falou? Olha, deixou o Senhor tratar a situação, ficou na dele, aprendeu e avançou. Foi muito utilizado pelo Senhor, sim ou sim? Sim. Muito. Muito utilizado pelo Senhor. Amém? O que mais? Que a gente pode aprender aqui com o João. Na verdade aqui tem mais uma característica que a gente pode aprender dos 3. Paciência, que está dentro do caráter dele de aprender, né, de esperar bastante. Tanto é, olha só que legal, você falou da paciência. Sabe quantos anos depois João foi escrever o Evangelho? 90, né? Ano 90 depois de Cristo. Olha só o tempo que o cara demorou para escrever, talvez cronologicamente um dos últimos. Foi. Muita paciência. Eu já ia ter esquecido de tudo já. Mas o Espírito fez ele lembrar todas as coisas. Esperar as coisas acontecerem. É ciência da paz. Ó, aprender a ter paz. A ciência. Eu preciso disso. Amém. Todos nós. E aí, uma lição que a gente pode aprender com os 3.
Uma dificuldade que a gente tem muito grande, irmãos, na hora da gente servir, é saber no que servir. Tem irmãos que estão servindo num lugar que não tem nada a ver com ele. Olha só, esse final de semana nós aprendemos que até um presbítero, se o Senhor não tiver dado o dom da palavra para ele, ele não precisa falar. A gente tem na nossa cabeça que não, se você é presbítero, você tem que falar negativo. E como é que a gente aprende isso na experiência de cada um deles? Gente, Deus utilizou a característica de cada um deles na obra. Qual era o trabalho de João? Ele remendava as redes. Então a experiência dele em Éfeso foi justamente o remendar a rede, a gente pode consertar as coisas que estão estragadas, erradas. E reter ali a pesca, vamos dizer assim. Foi o trabalho que ele fez em Éfeso. Ele trouxe os irmãos para a prática saudável da igreja e reteve a vida naquela igreja. O Senhor vai utilizar a sua característica para poder servir no plano dele. Amém. Pedro era pescador. O Senhor de cara já falou: vem que você vai pescar homens. A experiência de Pentecostes, de conversão de pessoas, é muito grande. Deus utilizando Pedro. Paulo. Qual era a profissão de Paulo? Profissão. O que ele fazia? O que ele fazia? E perseguia a igreja. Olha o trabalho dele, ele perseguia a igreja. Não, trabalho de trabalho. Não, ele fazia o quê? Tendas, gente. Sério? Tendas. Sério, pensei que ele Ele fazia tendas. Ou não? Ou não? Tendas, ele fazia tendas. Teve um momento que ele teve que fazer tendas para poder se sustentar. Adivinha no que Deus utilizou, Paulo? A edificação das igrejas. Então, irmãos, no que você deve servir? Deus deu dons para você. Você precisa observar você, se conhecer. Poxa, eu sou bom nisso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Muito provavelmente Deus quer utilizar isso para o serviço ao Senhor. Essa é uma experiência, uma lição que a gente pode aprender com os três. Bom, então, João, vamos para Paulo? Vamos para Paulo. Ó Senhor Jesus. É um são lá de Paulo. É um são de Paulo. Hoje é um são de João. Fala, Senhor. Ah, meninos, esqueci. Eu falei para as meninas. Eu tenho que falar, cara. Pode ser. Deixa eu dar uma ideia para vocês. Patesta na bola aqui. Quando eu era da idade de vocês, mais novos, sabe a coisa que mais me chamava a atenção na irmã? O quê? Se a irmã era bonita. Eita. Eu tô falando a verdade pra vocês. Eu não queria amizade com irmãs armadas. Só que isso é um engano. Não é. Eu já tô falando que elas queriam falar. A esposa dele é bonita, viu? Deixa eu contar o segredo. Mas foi Deus que revelou. Amém. Amém, livro de Ruth. Cadê Ruth? Já tá Ó, é sério. É normal, gente. A gente olha pra mim e fala: nossa, que lindo. Oi, irmão, tudo bem? Tem uns que são mais atirados, né? Eu tô tendo uma experiência com os meninos lá do Gama lá e eu acho sensacional. Porque os meninas, vocês amadurecem muito mais rápido. Vocês conseguem conversar melhor, vocês conseguem se expressar melhor. Os meninos, eles são matutos, esses moleques são parados. É assim, e você precisa de ver os meninos de 12 anos. Cara, os meninos de 12 anos, eles são mortos. É de hoje. É de hoje. Eles são muito zumbis, cara. Pra poder fazer uma coisa, você fala assim: você tá vendo que o negócio tá aqui na tua frente? Aí ele, você tem que pegar e jogar no lixo. Pega no lixo. Joga no lixo. São muito devagar. Os homens são assim.
E aí, tem uns moleques lá no Câmara, é muito engraçado. Eles já, tipo assim, a gente tem um bom relacionamento. E você vê, às vezes passam uns eles já ficam, tipo assim, olhando pra mim, tipo assim, eu falo assim, olha, por que você tá olhando pra mim? Você tá maluco? Aí se arrepende aí. E aí eu vejo que eles estão, tipo assim, sabe aquela coisa assim, poxa, eu queria falar com a irmã, porque eu falo pra eles assim, ó, vocês precisam ser amigos, tá? Vocês precisam tratar as irmãs como irmãs de vocês. Como é que você vai conhecer uma irmã? É namorando? Você é louco? Você tá maluco? Você tem que ser amigo, você tem que conhecer e você tem que abrir seu leque, é isso que você tem que fazer. Um coração puro. Aí eles ficam, Diego, na amizade, né? Diego, só que os moleques não têm coragem. Eles não têm coragem. E aí eu acho muito engraçado isso. Eu falo assim, é isso, Senhor, isso, santifica, pai, é isso mesmo. Então, eles são assim, tá? Fica tranquilo que vai dar certo. Uma hora chega. E aí, gente, a gente é assim mesmo. A gente é mais. E Deus fez a gente assim. Fica tranquilo. Elas ficam criticando esses irmãos, mas foi Deus que fez a gente assim. Eu era assim, eu sou assim, eu olhei na rocha até hoje. Bora. É assim, relaxa. Mas eu olhava muito isso. E isso pode ser uma armadilha muito grande. Muito grande. Depois, uma comunhão só nossa, eu falo da teoria do patinho feio para vocês. Essa é nossa. E aí eu vou ensinar um segredo de casar com uma irmã de Deus. E lembrem disso. Mas é minha experiência de homem. Tem que eu não posso ensinar para as irmãs. Eu não sou irmã. Pode ser. Então, ó, me lembrem disso, a teoria do patinho feio. Mas resumidamente, não se enganem com a beleza. Não se enganem. O Senhor, Ele tem algo melhor para vocês do que qualquer beleza. Amém? Amém. Vamos combinar depois a teoria do patinho feio. Que essa é só para vocês. Paulo. Historinha de Paulo, ó, chega de relacionamento. Vocês estão na idade não. Chega. Ó Senhor Jesus. Paulo, resumidamente, vamos contar a história dele rapidinho. E vamos lá. Se a gente fosse dar um apelido para Paulo. Ruim. O que mais? Bruto também. Bruto. Mas é porque cavalo. Bruto tá mais pra Pedro, né? Que era mais rústico e tal. Paulo não. Paulo, ele era assassino, ele era tenebroso. Assassino. Tem seguidor, como o irmão atrás falou. Brigão. Legalista. Tudo isso aí. Por quê? Paulo, ele foi, como ofício, ele fazia tênis. E, como eu já tinha dito para vocês, Paulo, ele não teve uma experiência direta com o Senhor em carne. A experiência com o Senhor foi direto, assim como nós, no Espírito, com o Senhor. O Senhor apareceu para ele. E aí o que acontece? Saulo, no início, né? Como é que é? O grande. Boa. E aí, Saulo, ele era instruído na lei. Quem foi que instruiu ele? Eu não sei, não lembro. Como é que é o nome do cara? Aos pés de Gamaliel. São um dos mais tops da sociedade. Então ele era tipo assim, graduado, pós-graduado, mestrado, PhD. O cara era top. Ele era o cara. E ele era novo. O que diferenciava ele é que se você, por exemplo, se o Luquinha falar assim, ou se eu falar assim, eu sou PhD, não sei o que, você fala assim, rapaz, já? Agora se um velhão fala pra você que já é, não é, teve tempo, né, pra poder fazer. Ele era novo e ele já era assim. Então Paulo, ele era muito, característica, Paulo era muito intenso nas coisas que ele fazia. Ele se doava 100% em tudo que ele fazia. Beleza. E ele estava numa transição, num período em que os cristãos estavam começando a crescer e aquilo ali, politicamente, e a própria religião judaica estava sendo ameaçada por aquilo ali. E aí, ele, como um bom judeu,
começou a perseguir os cristãos. Perseguir. E aí a gente tem a experiência de Estevão lá, matando Estevão e ele... É isso aí. Mata mesmo. Mais uma pedra, outra, pode matar. Consentindo na morte de Estevão. De tão zeloso que ele era. É porque hoje nosso coração é muito mole, tá? Aí a gente, nossa, tava matando, coitado, tava... Gente, 2000 anos atrás não era assim não, gente. 2000 anos, ó, na época do Antigo Testamento, filho desobediente, vem aqui. Chegava nos anciãos, ó, esse moleque aí, tá vendo aí, ó, meu filho, ó, tá vendo esse moleque aí, tá vendo aí, ó, tá vendo esse moleque aí, ó, tá vendo? Esse moleque é atentado demais. É atentado? É isso mesmo? Aí olha assim os vizinhos, atentado? É atentado. Olha, esse moleque aí toca terror, esse moleque é assim, é mesmo? Pedreja. Mata. Tchau, moleque. Tchau, molequinho. Tchau, moleque. Alô. Então Paulo... Já tava muito bem. Olha, gente, Paulo era zeloso pela lei, então ele perseguia os cristãos, porque no coração dele, aquilo era servir a Deus. Porque naquele momento de servir a Deus é cumprir a lei. E a lei diz isso, então vamos perseguir os cristãos. Mas... acontece que ele pegou autorização para poder perseguir os cristãos. E aí ele foi para onde? Foi para Damasco. E aí ele caiu do cavalo. Mentira. Todo mundo fala isso, né? Não. O texto bíblico, o trecho fala que ele caiu porque ele viu uma grande luz. E da luz... Por que me persegues? E aí veio o pequenininho Ananias. Depois conduziu ele amorosamente para Damasco com medo. Senhor, o cara persegue, mata. Vamos. E aí ele cego e tal, e Ananias cuidando. E aí as escamas caíram, teve uma experiência com o Senhor, viu o Senhor. Imagina, ele só conheceu o Senhor, mas ele era um monstro por dentro. Cheio de conhecimento, as tradições, toda a história de vida dele. Deus não muda ninguém da noite pro dia. E aí o que aconteceu imediatamente? Paulo foi batizado. E aí, meu amigo, começou a história dele de pregação do evangelho. Eu imagino que um cara que persegue, fala mal, é ateu, qualquer coisa nesse sentido, vem falar do Senhor pra você, no mínimo você fala assim. É doido. Puxa, é doido. Se ele é louco, né, você não fala nada pra não tomar no carro. Legal, hein? O Senhor te abençoe. Mas... então, Paulo ele discutia muito, porque ele tinha muito conhecimento, muita filosofia, muito conhecimento da lei, e aí muitas discussões. Ele apanhou muito? Apanhou. Tomou chicotada? Tomou. Foi apedrejado. Foi apedrejado? Foi perseguido? Foi mesmo. Sofreu demais por conta desse ímpeto dele de brigar e tentar convencer as pessoas. Primeira lição que a gente pode aprender com Paulo na pregação do evangelho. Gente, discutir é o pior dos caminhos que você pode tomar. E vou te falar uma coisa, é tentador você discutir com as pessoas, porque a maioria das pessoas que tem o conhecimento, ou pelo menos acha que tem o conhecimento da palavra, começa a falar uns negócios e fala assim, meu Deus, esse cara nunca leu a Bíblia. Não, esses dias, né? Não de adolescente. A gente lá falando, agora eu posso falar porque falar na conferência, agora a gente tá mais solto para poder falar. E a gente ficava muito assim, para poder falar sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade e tal. A gente ficava meio assim, porque, né? A consciência de alguns irmãos e tal. Mas agora eu posso falar. Obrigado, Deus. Então, numa das reuniões de adolescente, um adolescente. É muito massa, cara, essas coisas. Aí, eu acho que a igreja tem que aceitar mesmo. Tem que aceitar. Isso é normal, entendeu? Século XXI, tal, 13 anos. Século XXI, não sei o que, tal. Eu falei assim, cara,
Como é que faz? Porque assim, o texto é tão claro que até para poder... Aí, imagina a posição. Você vai discutir com uma menina dessa? Dá vontade, mas dá vontade, assim. O Senhor teve que conter meu espírito. E aí eu falei, não, depois a gente conversa e tal. E diversas pessoas aparecem no nosso caminho assim. Ah, eu acho que hoje a igreja, o negócio é só para pegar dinheiro e tal. Aí você já se levanta, já se levanta. Não é assim. A gente quer discutir, a gente quer convencer. A gente quer fazer com que a pessoa chegue assim e fale assim pra gente, rapaz, não é que tá certo? Nossa, Não vai acontecer não, cara. Não vai acontecer. O pior caminho para você poder falar do sim pra pessoa, o pior caminho é a discussão. Prezem pelo seu testemunho. Tem um rapaz, essa não é uma experiência minha, lá no meu serviço. Eu não conheço ele. O nome dele é Arlo, mas eu não conheço ele. Ele passou no concurso da Polícia Civil e aí deixou o cargo lá no tribunal. Tá voltando pro tribunal porque ele gostou da Polícia Civil. E aí o que acontece? Ele tem um testemunho tão bom no setor que a fama dele corre o tribunal inteiro. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ele é tão correto e ele é tão prestativo, ele faz tão bem feito as coisas que é delegado para ele, a disposição, a proatividade dele, a justiça, a sinceridade dele, a maneira como ele trata a nossa chefe lá, que o testemunho dele roda no tribunal. Olha isso, cara. Você acredita que uma vez o pessoal lá marcou uma confraternização, eu ainda não estava no setor. E aí falaram assim, vamos para tal lugar? Ele falou, não, eu não sei não vou ver e tal. Você acredita que ele foi um dia antes no lugar para ver se o lugar era adequado para ele? Aí ele chegou, e ele foi sincero, chefe, não é adequado para mim. Não é adequado para mim. Eu não vou. E aí você sabe, cara, se nego te chama pra festa, te chama pra fazer alguma coisa, você fala não, você é criticado. Assim, meu irmão, a fraternização com a galera, o pessoal do serviço e tal, e fica ali te ranzinho ali, ó, o tempo todo. Vamos, isso não tem nada a ver, vamos, relaxa, poxa. Isso não tem nada a ver, bora. Fica ali te cozinhando ali. E ele, chefe, eu não. Sabe qual é o melhor caminho para falar do Senhor para as pessoas? É o seu testemunho. Irmãos, é o testemunho de vocês. Porque quando você começar. Porque as pessoas vão falar assim, cara, esse cara é muito diferente. Ele é muito. E engraçado, mesmo ele sendo assim, as pessoas gostavam de estar perto dele. Porque ele exala a fragrância de Cristo. E aí a pergunta que a pessoa está dentro dela. O que esse cara tem? Gosta de estar perto de você. E aí vai surgir as oportunidades para você poder falar do Senhor. Paulo aprendeu essa lição de maneira mais difícil. Tomando pedrada, tomando paulada, sendo perseguido e sofrendo demais. Beleza. E aí, Damasco, Jerusalém, e aí ninguém acreditava nele e tal. Até que ele chegou, foi para Tarso, meio fugido. E aí chegou um momento que foram buscar ele e levaram ele para onde? Para onde? Antioquia. Na Antioquia era a igreja. Os irmãos espirituais, tudo organizado. Sensacional. E ele passou um bom tempo ali. E ali ele aprendeu, de novo, aprendeu. Paulo aprendeu a servir ao Senhor. Amém. E aí, a gente começa algumas lições aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Que Paulo nos ensina. Tem uma situação bem diferente que aconteceu com Paulo. Ele é apegado, talvez, né? Patriota. Como ele era apegado, né?
a Jerusalém, ele queria, porque queria ir para Jerusalém. E aí o Senhor falou com ele de todas as maneiras possíveis. Falou, não vai. Cara, não vai. Teve sonho, teve revelação. Irmãos falando, não, Paulo, não vai, não vai. Com certeza o Espírito falou. Com certeza. O Espírito falou, não vai. E Paulo? Foi ou não foi? Claro que foi. Obstinado. Ainda tinha da natureza forte dele. Não, eu tenho que ir, cara. Patriota, salvar a galera, judeus e tal. Foi. Teve até uma situação que ele foi considerado como Deus. Porque uma víbora pegou nele e ele, ó, venenosa, meu irmão. Jogou no fogo. Tipo. Nossa, aqui, meu irmão. Esse cara é Deus, cara. Ele tinha sido a ponta. Tinham pessoas não convertidas com ele. Mas esse cara é Deus. Ser atacado por uma cobra venenosa e não morrer, só pode ser um semideus aqui junto com a gente. Que era mais um sinal. Não vai. Não vai. Não, vão fazer isso contigo. Não vai. Mas ele foi. Resultado. Foi preso. Ele foi preso. E aí, quando você vai ler na história de Paulo, cara, tem hora que se o Paulo estivesse perto comigo, você fala assim, Paulo, cara, isso é muito cabeça dura, cara. Com certeza ele ia querer me bater. Me apedrejar, fazer que nem fez com Pedro, né? Com certeza, mas eu ia falar. E no meio desse julgamento, teve um momento, porque ele como cidadão romano, ele tinha privilégios. Ele não ia ser julgado como qualquer um. Ele tinha privilégio. Se ele quisesse, pela lei, hoje, né? A gente sabe que no Brasil os caras fazem as coisas erradas e eles conseguem, por meio da lei, sempre sair mais cedo da história. Paulo podia fazer isso. E olha que ele não estava errado. Cidadão romano. Tanto é que quando descobriram que ele era cidadão romano, meu Deus, Paulo, meu irmão, tá cidadão romano e tal. Ele podia ter saído mais cedo. Paulo saiu mais cedo? Não. Negativo. Bora. Vai seguir o processo até o final agora. Ou seja, eu vou mostrar como é que funciona o negócio aqui. E ele foi preso. E passou anos nesse perrengue, prisão domiciliar, sendo guardado. Tá sério, subiu, foi, voltou, foi de novo. Nessa situação. Lição, gente. O que é que Deus está falando para você? Tem coisa na sua vida que eu sei. Que Deus está repetidas vezes, Ele está falando para você, abandona isso. Larga isso. Tem amigos de vocês, que Deus está pedindo para vocês abandonarem. E Deus fala uma vez, Deus fala de novo, e manda um irmão falar com você. E aí o Senhor usa o profeta. Minha mãe costumava falar que é Deus na terra. Minha mãe falava, Deus no céu e eu aqui na terra. Deus manda os nossos pais para poder falar, se afaste. E você, assim como Paulo, que mais era minha vida sou eu, rapaz. Eu sei o que é melhor pra mim. Esse moleque aqui é brother. Não vou fazer isso com ele. Experiência minha. O Senhor uma vez não, durante anos o Senhor pediu para eu me afastar de uma pessoa. Mas era meu parente. Não era amigo. Era do meu sangue. Cresceu junto comigo. E o Senhor falava repetidas vezes. Olha só como é que são as coisas. Tinha pessoas que falavam assim, você precisa ser mais amoroso com ele. Porque quando a gente discutia,
Sempre alguém chegava assim, ó. Aí eu ficava indignado com isso, cara. Ô, tu é crente, rapaz. Você que tem que ir lá pedir perdão. Aí eu ficava, menino novo, menino bobo mesmo. Ah não, cara. O moleque fez isso comigo, eu ainda vou ter que pedir perdão. Tu é crente, você tem o testemunho, eu lá. Aí eu não sabia pedir perdão. Sabe, tem gente que não sabe pedir perdão? Aí ele começa a agradar, né? Aí eu não sabia pedir perdão na época, aí eu começava a agradar o cara. Vamos ver, qual é aí, ó. Bom, né? Quero não. Não, vai ter pra tudo e tal. Aí a gente ia. Daqui a pouco a gente vai conversando de novo. O menino é massa. E aí o Senhor falando pra mim, por meio dos meus pais e tal. Isso, olha só, essa situação, eu era menino. Passaram-se anos. O Senhor me incomodando. Tá errado. Tá errado. Essa pessoa é mundana. Essa pessoa traz influência pra você. Quando alguém fala pra gente que a gente é influenciável, a gente fica louco. Porque isso é uma afronta à nossa personalidade. Você tá louco, rapaz? Sou mais eu. Mas a gente é influenciável. A gente é influenciável. E aí o Senhor falava, tal. Até que um dia, graças a Deus, eu atendi o chamado de Deus. E prontamente eu fui me distanciando dessa pessoa. Irmãos, muitas coisas da minha vida começaram a andar novamente. Porque eu obedeci ao Senhor. Por conta de uma pessoa. De uma amizade. O que é que Deus tem falado para você? Que você tem obstinadamente desobedecido. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida de Paulo. E mesmo com essa situação toda, Deus utilizou Paulo sim ou sim? Sim. Utilizou Paulo. Que aí é mais ou menos ali o final da vida dele. De ministério. Ele não deixou de ajudar as igrejas. Ó, começou a escrever cartas para as igrejas. Que hoje, graças ao Senhor, fazem parte do Novo Testamento e traz muita ajuda para nós. Perseverante. Essa, na verdade, a perseverança é uma característica de todos eles. De todos eles. Olha, João escreveu o Evangelho de João 90 anos depois. Precisa de perseverança, sim ou não? Claro. Pedro apanhou muito. Foi repreendido várias vezes. Se fosse eu, talvez quando o Senhor me chamasse de Satanás, meu irmão, se eu sou capiroto, não tenho filho para você não. Bati no casamento fora, vou para minha pescaria. Possivelmente eu ia fazer isso. Mas Pedro insistiu, foi perseverante. E Paulo, da mesma maneira, mesmo preso, continuou servindo ao Senhor. Mais uma lição para nós. Você precisa servir o Senhor aonde você estiver. Reunião de família. Tem que estar servindo ao Senhor. Na sala de aula. Na hora que a galera junta para contar piada. Na hora que a galera pega o celular para te mostrar pornografia. É o tempo todo. Aonde você estiver. Na igreja é fácil. Tranquilo. Tem uns que nem na igreja. Mas na igreja é mais tranquilo. Entende? Entende essa lição? Você precisa servir o Senhor mesmo preso. Continuar servindo ao Senhor. Então, irmãos, essa é a vida dos três, os grandes notáveis aí, os três notáveis do Novo Testamento. Irmãos, aprender. Se você pudesse resumir hoje um carro dessa mensagem, é aprender. Você vai errar? Com certeza. Pedro errou demais. Mas ele foi aprendendo com os erros dele. Paulo, ele aqui nessa situação de Jerusalém, por ser obstinado, ele não ouviu muitas coisas. Mas Paulo era alguém sensível ao Espírito. Tanto é que teve uma hora que ele estava indo para uma cidade
O Senhor chamou ele, vai para outro canto. Ele foi. Ele era sensível ao falar de Deus. O que mais? João. Como é que João aprendeu? Com os erros dos outros. Mas ele aprendeu. O grande erro, irmãos, o grande erro da nossa vida é não aprender. É não aprender. Você pode aprender com seus próprios erros. Você pode aprender com o erro dos outros. Você pode aprender com quem? 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Sabe por que esse versículo fala que você não precisa de mais ninguém? Porque se você ouvisse a sua unção, de fato, muito pouco, você precisaria ser ensinado ou nada. Ouvidos para a gente ouvir o que o Espírito diz a nós. Vamos lá. Próprios erros, o erro dos outros e com a unção, com o Espírito, nós podemos aprender. E por último, eu ainda queria acrescentar mais um item onde nós podemos aprender. Leitura. Amém. Amém. Irmãos, nós ganhamos muito tempo. Nós amadurecemos muito. Nós aprendemos muito lendo. Lendo a palavra. Lendo os livros espirituais. Nós conseguimos ganhar. Ou você acha, vamos calcular, que em toda a sua vida, para você chegar a um certo nível de aprendizado, basta só os seus erros? Não dá. Mesmo porque a gente é cabeça dura, tem muita coisa que a gente insiste, como eu insisti com essa experiência que eu contei para vocês, durante anos. Então só as nossas experiências, irmãos, não dá pra gente ter todo o conhecimento que Deus precisa para poder, assim como fez com todos esses três, para poder nos usar plenamente. Então a leitura, irmãos, da palavra e dos livros vai fazer com que a gente ganhe tempo. Amém. Repito, os nossos próprios erros, os erros dos outros, o que o Espírito nos ensina e com a leitura da palavra e dos livros espirituais. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Esse era um carro que eu queria passar para vocês. Espero que todas as palavras dessa semana o Senhor possa ter semeado no seu coração. Finaliza hoje, né? Finaliza hoje. E que o Senhor possa, durante esse semestre, nos abençoar. E eu espero ver vocês na vida saudável de adolescentes, para aqueles que são mais novos, e na vida saudável de jovens, para aqueles que são mais novos. Amém? Amém. Então a gente levantar um pouco, fazer uma oração para finalizar. Lucas, você pode orar para a gente? Claro. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Nosso coração é de gratidão a Ti. Porque nós podemos falar contigo, contar as nossas dificuldades, nós também podemos te agradecer. E nessa manhã nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Seattle nas férias, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Jesus é o Senhor. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, pelos irmãos que nos guardam, Senhor, que nos ensinam, Senhor, pelas igrejas. Ó Senhor Jesus, Senhor, por esse tempo que passamos aqui, Senhor, pelo Seattle, Senhor, sustenta todas as coisas. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Acho que a gente podia... Não, é porque os irmãos estão tendo comunhão com alguns ainda lá em cima. E para revelar e finalizar, a gente quer estar todos aqui, né? Só que antes
lançar um desafio para vocês. Pro próximo CEAP nas férias. Vai ser quando? Em julho. Março. Próximas férias, tá bom? Fechou, glória. Amém. Goiânia é vida. Eu quero esse aqui de novo. Se Goiânia tá aqui. Todo mundo. Quem não vier, vai E lá é o seguinte, ó. Acho que vocês podem sentar. Pode sentar aí. Nós vamos fazer um compartilhar e vamos passar também uma folha para vocês, para o que nós podemos melhorar para o próximo CEAP nas férias, tá bom? Amém. Então, assim, nós estamos finalizando, mas tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Uma coisa aqui, ó, a importância de nós termos experiências com Deus e com coisas relacionadas a Deus. Coisas relacionadas a Deus, o que, por exemplo? Irmãos, igreja, reunião. O Diego falou que fez CEAP em Manaus, que ano, Diego? 2003. Eu fiz CEAP em Manaus em 2007, era na casa, no Parque 10, não sei se você fez lá também, velho. No Parque 10, numa casa que tinha, onde a sala de comunhão era uma sala toda de vidro, e as viagens, como o irmão falou na conferência, lá não existe estradas, então as estradas são os rios, né? E eu fiz uma viagem, eu tinha 15 anos na época. A importância, por isso que eu tô falando pra vocês. Só interrompendo, Claro. 30 segundos. Queria me despedir de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui, mas o Egito chama, né? Jazinho já tem que entrar no expediente, trabalhar, e minha esposa ainda tem uma consulta. Né? Que o Senhor abençoe todos vocês. Jesus é o Senhor.